Eu já fiz vários vídeos demonstrando como é feita a programação de sensores sem fios e centrais de alarme. Neste vídeo vou demonstrar como é feita a instalação de sensor com fio. Lembrando que o sensor com fio, o trabalho, o nome já está dizendo, será apenas conexão com os cabos, com os fios. Eu só deverei entrar em programação caso deseje fazer alguma alteração para aquela zona em específico. Caso contrário, se a zona estiver habilitada, é apenas a ligação dos fios. Nós teremos, por exemplo, esse modelo de sensor aqui, Focus 2000 Aspex. Essa central é uma central de alarme Aspex, modelo X4 Home. A ligação é muito simples, positivo e negativo, que é do sensor, e aonde será ligado a zona, que são os Born Alarm. Na central nós temos o positivo e negativo, saída auxiliar, e depois, por exemplo, eu vou ligar na zona 1 e comum a zona. Eu vou fazer a demonstração, como será feita a ligação do primeiro, e na sequência eu vou demonstrar um segundo sensor, como será ligado também. Então o cabo que nós usamos para ligar é o 4 vias. Esse daqui, onde eu vou ter o fiozinho vermelho para o positivo, preto para o negativo. O amarelo e o verde, eles não têm polaridade. A zona não tem polaridade. Primeiro aqui então ligando o positivo. Lembrando que o sensor ele não está energizado. Então eu posso ligar. Assim que eu for fazer a ligação na central, eu vou desligar a energia dela. Por uma questão de segurança. Caso ocorra algum erro, eu não terei risco de queima do equipamento. Agora ligando o verde em um dos bordes da zona de alarme. E por último o amarelo, também na zona de alarme. É bem simples. Então ficou aqui positivo, um pouco mais ou meio, costumo falar positivo e negativo. A ordem de sensor aqui é negativo, positivo e a zona para o sensor infravermelho. Agora eu vou fazer a ligação na placa da central. Vou desligar a energia dela. Ok, os LEDs se apagaram. Para esse modelo Aspex X4 Home, o positivo é onde está marcado 12 volts. E o negativo é apenas onde temos o sinal de menos. Eu vou demonstrar na tela aí, vou colocar algumas fotos agora. Esta é a placa da ANM 3004 da Intelbras. Como nós podemos ver do lado direito, está escrito auxiliar ali, AUX, negativo, positivo, onde irei ligar a alimentação do sensor infra. E depois nós temos Z1 com, Z2, Z3 com e Z4. São as zonas para ligação de sensores com fio. Essa placa que vocês estão vendo no vídeo é da Brisacell 804 JFL. Observe que nós temos o mais B no campo esquerdo, depois CH-, temos outro CH, e aí então nós temos o negativo e o positivo. Serão neles a ligação do nosso positivo e negativo, a alimentação do sensor. E um pouco mais para a direita temos zona 1, menos, zona 2, zona 3, menos, zona 4 e assim por diante até a zona 8. Em uma dessas zonas eu poderei ligar então o meu sensor com fio. Essa é a placa da central Max 4 ECP. Nós podemos observar no lado esquerdo, primeiramente temos ali positivo e negativo CIR, que é da sirene, e então positivo e negativo 12 volts. Ali é a nossa saída auxiliar, onde ligaremos sensores infravermelho com fio. Depois, onde nós temos aqui, está até jampeado nessa foto, serão ligados, por exemplo, do S1 ao COM, se for um sensor. Depois nós temos S2, COM, S3, COM e S4. Então, de acordo com a necessidade e quantidade de sensores, eu poderei usar algumas dessas zonas. Como vocês podem ver, o vermelho está no 12 volts, que é o positivo, o preto no menos, que é o negativo, o verdinho está em Z1 e o amarelo está
no C. E agora eu vou ligar a central. A central ligou, eu havia não comentado, mas o LED referente à zona 1, ele já ficou apagado, ou seja, ele já reconheceu o sensor. Vamos aguardar um tempo, que é o tempo de inicialização do sensor. Embora esteja aqui, ele vai fazer uma alta detecção, mas apenas para o teste nós poderíamos ir acompanhando. Ele fez a primeira detecção, o LED da zona abriu. Eu vou me distanciar um pouco. Assim que o sensor terminar a varredura, ele irá se apagar. Bom, então o sensor ele acabou de terminar a varredura. No entanto, como estou próximo dele, ele vai ficar atuando, reconhecendo a minha presença toda hora. Toda vez que ele se apaga, é como se não houvesse movimento no local. Quando ele se apaga, o LED também se apaga. Quando ele acende, houve abertura do sistema, então o LED se acende. Essa instalação ela é apenas o modelo simplificado para centrais que não usam o resistor de fim de linha. Para as centrais monitoradas que usam o resistor de fim de linha, de costume nós colocamos em um dos dois bornes. E aqui eu vou demonstrar um modelo de sensor que ele possui 6 bornes, ou seja, 6 pontos para se ligar fios. Como que eu ligo um sensor desse daqui? Positivo, negativo, igual que a gente fez no Focus 2000 Aspects, e alarme, aonde será ligada a zona. E esse tamper aqui, o que seria? Esse tamper nada mais é esse botãozinho que nós temos aqui, ó. Quando a tampa do sensor está fechada, ele pressiona o botão. Geralmente ele é instalado na zona 24 horas, ou seja, se a tampa do sensor for aberta, em qualquer momento com o alarme desligado, a central irá reconhecer que houve abertura, disparando a zona. Então, quando se liga a tamper, é feita uma configuração na central, que nós chamamos de zona 24 horas, e serão 2 fios a mais. Nesse caso aqui, tem um sensor que ele possui zona tamper, mas não deseja usar, e de repente a pessoa até comprou o sensor e não sabia que veio a zona tamper. O que fazer? É só não ligar. Então eu vou fazer a demonstração aqui, ó. Mesmo caso, o cabinho 4 vias, positivo e negativo, e os fios das zonas, né? Então, considerando o preto negativo, teremos aqui o vermelho, que é o positivo, onde está alarme, que é referente à zona, é onde eu vou ligar o fio ao verde. A instalação feita com sensor com fio, ela é mais trabalhosa de se fazer. No entanto, o benefício dela é que a cada 6 meses, 1 ano, que ocorre a famosa troca de baterias, algumas vezes o seu cliente ele fica, ou de repente o seu alarme mesmo, você pode ficar sem os sensores atuarem, caso a central não informe bateria baixa. Então o sensor com fio ele acaba sendo muito seguro para esses casos. E aqui então eu já tenho o rabicho dele. O outro sensor está ligado aqui também, inclusive está atuando. Eu vou desligar novamente a energia da central, para não correr risco de queima. E eu vou ligar esse sensor aqui na zona 2. O positivo de um sensor e o positivo do outro sensor são ligados no mesmo borne. O negativo de um sensor e o negativo do outro sensor também são ligados no mesmo borne. Aí em questão a zona, por exemplo, eu escolhi colocar o amarelo. Lembrando que zona não tem polaridade, eu vou colocar esse amarelo aqui também no comum. Depois eu vou aproximar a placa para demonstrar melhor. Estou ligando então no comum. Agora o verde eu escolhi ele para ser da zona 2, que é o do sensor 2. Então nós temos 2 fios positivos entrando no 12 volts
dois fios negativo entrando no negativo referente à alimentação auxiliar, que é para sensores. As zonas, os dois amarelos de cada sensor entraram no comum, que é o negativo desta placa, e o sensor 1, que vem aqui o fio dele lá do sensor Aspexx Focus 2000, está entrando na zona 1. E o segundo sensor que eu adicionei entra na zona 2. Então, após os dois sensores terem iniciado, o Aspexx está bem sensível, que é esse primeiro aqui. Vocês podem observar no vídeo que o sensor 2 apagou, o LED na placa apagou. O LED 1 apagou, então nós temos os dois, que são esses dois LEDs aqui. Esse LED é referente a esse sensor, o segundo LED referente a esse outro sensor. Bom, então vou deixar na tela para vocês aí esse diagrama técnico, facilitando o entendimento de como foi feita essa ligação aqui. Esse tipo de ligação é válido para vários modelos de centrais, todas que usem fios e use esse barramento que a gente chama zona 1, zona 2, comum. Tem centrais que vocês vão encontrar que vai ter apenas zona 1, tem central que é zona 1, zona 2, que é o caso da Aspexx X3. Nesse caso aqui é 4 zonas. A JFL que eu apresentei lá no comecinho, a foto dela no vídeo, ela é uma central de 8 zonas. Então o que eu faço com as demais zonas? Se a central não tiver o procedimento de bloquear a zona, então deverá ser feito aqueles jumperzinhos, igual vocês podem ver aí no vídeo aí. E agora eu vou fazer a última ligação aqui. Eu vou colocar na zona 3 dessa central um sensor magnético. Bom, esse aqui é o sensor magnético. Esse modelo não usa bateria, a energia é diretamente da central. Este lado aqui é um ímã magnético e esse daqui é uma ampola Reed Switch. Ela aciona quando o ímã está próximo, ou seja, ela se torna NF. Vou desligar a central novamente. Observação, zona 3 e zona 4 estão abertas. Então, desligando a energia. A instalação do magnético é um pouco mais simples. Eu vou ali no borne comum, que é o negativo. Vou adicionar mais um fio a ele. Então, aqui o borne zona 3, eu irei ligar nele. Então, esse sensor magnético ficou ligado do negativo ao zona 3 e ligar a central. Então, já podemos observar que zona 1, 2 e 3, elas estão apagadas. Ficou apenas a 4 que está aberta. Os sensores da zona 1 e 2, nós já fizemos o teste, sabendo que eles estão funcionando, eles estão apenas fazendo varredura e inicialização. Eu já vou direto abrir o da zona 3. Abri, a zona acende. Fechei, zona apaga. É muito simples a instalação dele, apenas 2 fios, como vocês viram aqui. E agora, como ficou apenas a zona 4 em aberta, digamos que eu não vou usar ela, então eu vou fechá-la. Desligar a energia da central novamente. Eu vou fechar o negativo dele, como vocês podem ver, e vou colocar aqui na zona 4. Quando não usa a zona e a central não tem a opção de inibi-la, deixá-la bloqueada permanentemente, nós fazemos isso aqui. Religando a energia, zona 4 está apagada, ou seja, agora essa central estaria pronta para o arme e desarme sem disparo. Se eu abrir o zona 3, de imediato ele já me responde. O sensor da zona 1 começou a fazer a detecção, o LED acendeu, embora ele ainda não finalizou a inicialização dele, temos que aguardar um pouco. Então, com isso, já temos 3 sensores ligados com fio na central de alarme Aspexx. Ó, podemos observar, havia apagado todos, acendeu o sensor da zona 1. Eu vou me mover um pouco mais aqui. Zona 2 detectou, e digamos que isso aqui foi colocado numa porta ou janela. Toda vez que eu abrir, o ímã se distanciou do Reed Switch, e ele vai acusar diretamente na zona. E com isso eu finalizo esse vídeo. Caso tenham gostado, deixe aquele like. Lembrando, caso de dúvidas, poderá deixar seu comentário abaixo. E se você ainda não é inscrito, poderá se inscrever no nosso canal.
Até mais.